Olá, você ligado no nosso canal, aqui no Opções Binárias, como ganhar dinheiro na internet, e também temos vídeos falando do Forex e também falando do AutoBoot, ou AutoTrade. Temos aqui um curso novo que estamos oferecendo aqui para você, é um curso Aprenda Opções Binárias e Opções com Robôs. Aprenda a investir em opções binárias com robôs que trabalham com lógica, obterá lucros sem saber analisar gráficos. É um curso aqui do pessoal criado por William Lamonica dos Santos, é um rapaz bem novo. Eu vou mostrar aqui a prévia do vídeo dele, bem rapidinho para vocês. Esse curso aqui custa R$189. Ó. Você pode pensar que é um valor alto, mas se você pensar no que você vai aprender e vai deixar de perder, vai pagar o curso bem rápido, porque se você começar a operar sem saber, você pode acabar perdendo, como muita gente faz e quebra suas bancas e acaba perdendo dinheiro, e poderiam investir em conhecimentos e não perder o seu dinheiro. É o rapazinho aqui, ele é bem novo, mas ele tá... E aí? Aqui trava o vídeo, daí eu vou colocar aqui no mais lento, que daí ele não trava. Pessoal, beleza? Eu vou te ensinar aqui como vocês podem ganhar dinheiro com opções binárias, cara. Então esse aqui é o vídeo dele de prévia, mas só que daí você vai aprender cursos. Vocês têm que aprender logo como vocês investem em opções binárias. É algo que cada vez está crescendo muito. Eu quero mostrar para você na prática a gente investindo em opções binárias. Opções binárias é legal porque você já sabe o resultado o mais rápido possível, né? O mais legal é que você pode investir em opções binárias a partir de R$1, cara, já dá pra você investir, né? No caso, a gente vai investir em dólar. Então, a partir de $10 já dá pra você começar a investir. Isso que é o mais irado de tudo de opções binárias, né? Só que, como eu disse, eu quero te mostrar na prática como que funciona opções binárias, né? Eu não vou tomar muito do seu tempo aqui, não. Já quero mostrar na prática, e se você tiver interesse, você continua assistindo e aprenda como investir em opções binárias, né? Eu vou te acompanhar durante o curso inteiro, ensinando vocês a investir, vou te mostrar robôs, né? No caso vai ser robôs que vão investir para você. Isso que é o mais legal, porque robô, eles funcionam com lógica, cara. Então, eles sabem muito mais do que a gente, claro. Então, isso que é o mais legal de tudo, que robô vão investir para a gente, tá bom? Então, vamos lá, cara, vamos logo. Então, se você quiser ver esse vídeo aqui por completo, você vai entrar nessa paginazinha aqui, que eu vou deixar o linkzinho na descrição. Você pode acompanhar esse vídeo aqui, que é a prévia do curso, com o nosso amigo aqui, o William. Daí, ele que tá fazendo, que fez esse curso. E daí você vai ter aulas exclusivas com ele, e você adquira esse curso aqui. Então, se você tiver interesse, claro que você pode até pesquisar no YouTube, aí tem vários vídeos explicando como operar, mas aqui é um curso passo a passo para iniciantes. Então, a pessoa que está iniciando aí e quer aprender tudo certo, então eu recomendo adquirir um curso, e esse curso aqui está disponível aqui para você em nosso canal. O linkzinho vou deixar na descrição, e daí nós vamos seguindo o nosso vídeo aqui nesta noite. Então, seguindo o nosso vídeo aqui da nossa noite, obrigado a você que está vendo esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente posta vídeos novos aí toda semana para vocês. Temos vídeos de opções binárias aqui da Binary.com, uma corretora que está no ar desde 2000, e você pode operar com robôs e também operar manualmente, mas os nossos vídeos a gente mostra como operar com os robôs. E também temos vídeos aqui do AutoTrade, que é o AutoBoot, que também você pode operar com robôs, só que os robôs já estão configurados aqui na página do AutoTrade. Eu vou mostrar rapidinho aqui a movimentação das moedas, porque eu quero que você aprenda também isso aqui
que você possa ganhar muito dinheiro, você pode também até colocar nas opções binárias, pares de moedas que tem aqui na binário.com, só que tem que ser de sexta, ou melhor, de domingo até sexta, que é o momento que eles trabalham. Depois, ó, aqui mercado fechado, porque ele fechou às 19 horas, agora no horário de verão, ele fecha às 19, no horário de, ou melhor, horário de inverno, o horário normal, ele fecha às 19 e no horário de verão ele fecha às 20 horas. Daí, como funciona aqui, eu expliquei em outros vídeos, mas eu queria ter eu tenho certeza quase que absoluta que em certos horários ele desce, em outros ele sobe. Pode ver aqui, ó. À noite é um horário de subida, é meio que padrão. Subir até as 21 e pouco. Só que ultimamente ele não tá, ele é sim, até as 21, porque antes era o horário novo, então horário de verão era até as 22. Geralmente ele sobe até as 21 e 4. Só que ele vem lá de baixo. Então, o bom seria colocar sempre aqui embaixo, lá pelas 19 horas, ó, e deixar até as 21. E depois ele não vai seguir, ele cai. Aí aqui, ó, no horário que ele sobe mesmo, mais aí seriam depois das 2 da manhã. Só que às vezes ele sobe até as 2 da manhã, segue subindo aqui, depois ele cai. Então, início da noite é um horário meio que padrão de subida. É padrão de subida, só que às vezes sobe pouco e não lucra nada. E na verdade ele sobe pouco mesmo, perto dos outros horários. Depois ele segue subindo às vezes ele segue subindo até as 2 da manhã, não passa das 2. Ou ele cai novamente até as 2. E depois sim ele vai subir. Então meio que as 2 horas é um horário de mudança. E depois, tá, vamos entender aqui. Subiu até as 2, aí ele vai cair. Só que ele não vai cair muito. Ele vai cair até as 3, 4 da manhã. Depois ele volta a subir. Esse meio que padrão. Teve dias que não subiu, que acabou caindo bastante de madrugada e depois não voltou. Daí teve gente que abriu ordem aqui de noite, ele até subiu pouco, nem chegou a lucrar, e depois foi descendo e não voltou mais. Mas ultimamente ele sempre tem feito isso, então ele meio que padrão. Só que no momento que se ele não for, é melhor fechar negativo e recuperar nos outros dias. Porque se ele não foi, são poucos dias. Acho que no mês, por exemplo, assim, 2, 3 dias que não foram. Aí naquele momento é melhor perder do que deixar aberta e esperando para lucrar em outro momento. Que eu vou mostrar aqui rapidinho aqui. Esse aqui, o TPIPS Master, ele é um investidor aqui, ou melhor, um gestor. E ele estava em primeiro lugar aqui no Zulu Trade, que é uma rede social. Se você não conhece, você pode entrar aqui zulutrade.com, onde você segue os gestores, as pessoas que operam, e daí você pode ganhar dinheiro. Só que aqui, ele estava com mais de 1 milhão aqui de lucro. 1 milhão de reais, ou de dólares, que vale mais do que dinheiro. Daí ele tinha aqui quase 5 mil seguidores, tá com 4.500, muitos caíram já, saíram fora. E olha aqui, perderam mais de 700 e poucos mil dólares de prejuízo. Porque teve dias que ele não foi, ele sempre botava à noite, e teve esses dias aqui, que tá aqui as posições, não subiu. Aí, ó, aqui tá 100 e poucos pips negativo, mas chegou a 200. E daí, o que acontece? Muita gente perdeu dinheiro porque não tem dinheiro para segurar que nem ele tem. Ele tá deixou aberto aqui, ó, e não fechou. Tá esperando voltar, né? Uma hora pode voltar o euro, mas tem preços que ele chegou e não voltou faz meses. Ele chegou a 1,20, e isso faz quase um ano atrás, e não voltou lá.
Então esse aqui pode, se ele sobe, desce e nunca chega lá. Então teve esses dias aqui que não subiu, ou até subiu até meia-noite, mas chegou a lucrar pouco, não chegou a dar 2, 3 pips, porque daí é pouco, ele fecha sempre com 6, aí não subiu. Então por isso que eu recomendo que não deixe aberto. Se não foi, não foi. Não foi, não adianta ficar esperando, é melhor fechar com 2, 3 pips, ou até fechar com, sei lá, se descer uns 10 pips negativo. Agora caiu. Daí tinha caído meu óculos aqui, que quebrou, e daí mandei fazer um óculos novo, e só que daí o doutor novo, fui num doutor novo, ele fez diferente a receita, daí eu tô esperando pra fazer novamente, porque daí ficou errado, e daí eu tô com o meu velho que quebrou, e tá complicada a coisa, mas seguimos aqui pra você. Então, é o que eu tava falando, se não lucrou, às vezes até é bom fechar com uns 20 pips de prejuízo, 20 já é bastante, né, mas desce uns 10, e recuperar em outro momento, porque o padrão dele é fazer isso. Se ele não for aqui, ó, foi pouco. Aí você botou uma posição aqui, não quero fechar, né? Deu pouco. Aqui até que deu bastante. 34, 40, ó. Deu 6. 6 porque é o que ele fecha. Mas tá, não quero. Depois ele sobe de noite, ó. De madrugada. Então, ó, subiu até as 4 e pouco. Daria um monte. Tá, fechou aqui, marquei por aqui, por exemplo. Não posso marcar muito em cima, porque às vezes ele não vai. Tá. Então, vamos imaginar que ele vai toda semana ele vai, todos os dias ele vai. 2, 3 dias não foi. Isso não é toda semana, 2, 3 dias durante a semana. É 2, 3 dias durante o mês. Que ele não foi. Tá, não deu certo, eu vou recuperar em outro dia, com certeza. Mas o que eu queria dizer aqui, ó, horários que ele cai, que é padrão. 5:30, ou melhor, 5:50 ele começa. 5:50, ó, 5:46 aqui. E daí eu tava notando uma coisa, ele não vai mais que 5:22, ó. Pode ver que ele subiu lá e já caiu aqui e já não foi mais. Aí quando chega aqui, ó, ele cai com tudo. E daí é uma caída rápida. Não é uma caída, como aqui, ó, subiu, sobe lá, desce um pouco, pá, e foi. Pode ver que aqui também, ó, 4,50 ele caiu. Então, é padrão deles cair no 50. Só que, às vezes, ele não adianta botar no 30, 37, 40, 45. Não, porque daí... E também ele vai subir, porque ele está fazendo a compra, para fazer a venda no 50. Só que às vezes não dá bem no 50. Às vezes ele sobe um pouquinho mais e fica 52 até 57 por aí. Mas aqui pode ver que ele foi 4,50. 4,50 ele caiu. Vou aumentar aqui. Só caiu pouco, ó. 47, 42. Deu 5 pontos. Tá, vamos imaginar que é pouco, mas é que se eu botasse com valor alto, botasse com $1 aqui, eu ganharia $50. E tendo certeza que no 50 ele cai. Até as 5, ó. 50 até as 5, caiu. Tá, voltou para cima. Só que ele faz isso, ele cai e geralmente ele volta no outro horário. Só que também ele volta até certo horário e depois não segue. Mas aqui, ó, eu estava estudando já há muitos dias. Esse dos 4,56, 4,50, ele não volta. Ele não volta e segue descendo aqui, ó. Olha, foi até 6,34 e acabou esticando aqui até 7,11. Só que ontem não, ontem ele pegou. Vou voltar aqui. Aqui, ó.
Ó, olha até que horário ele foi. 5h25, ó. Mesma coisa do outro horário. Só que daí, claro, que ele não caiu, ó. Olha, não caiu até 5. 4h50 foi pra cima. Então esse aqui já não é um horário de certeza que ele cai. O único horário de certeza é às 5h50. Só que daí aqui, olha como ele caiu. Até às 6 aqui, ó, 6h22. E terminou até às 6h48, ó. Mas só que daí a gente não precisa deixar até aqui embaixo. Se tá indo, melhor pode deixar, porque daí ele tá esticando, ó. Só que ele volta aqui. Na hora a gente vê que ele volta. E daí tu pensa que ele já acabou. Porque ele desceu até às 6, ó. Então esse horário aqui das 5h50, ele não volta das 6. Ele segue até às 6h20, 6h30 ou 6h40. Ou ele estica até o outro horário, que nem ele fez hoje. Que na verdade ele seguiu até às 7h23, ó. 7h29. Mas de qualquer jeito ele caiu aqui. E já é uma caída maior, ó. Já é uma coisa bem... Já dá bastante pips aqui, ó. Só que daí não precisa deixar até o final, mas e sim até o horário. Por exemplo, 7h26, ó. Aqui já seria o fim da linha. Quando ele voltou bastantinho aqui, daí é melhor fechar, porque daí ele pode acabar voltando para cima. Mas quando ele não volta muito, ele pode voltar um pouquinho, virar o pé e cair mais ainda. E outros horários aqui também que ele cai. 10h50. Ó, 9h55. Mas mesmo se botasse 9h50 aqui, ó, mas pode ver que ele não caiu aqui, ó. Ó, 9h37, ele não caiu aqui, ele voltou em cima para cair depois. Porque ele nunca vai cair aqui no 37, ele vai voltar, nem que seja, às vezes volta bastante. Como aconteceu aqui nesses horários, mas hoje porque era sexta. Então ele foi lá em cima, mas para cair no 50. E caiu tudo até as 13. Depois acabou caindo mais um pouco aqui. Mas é que daí se pegou aqui no 50 até as 13, melhor fechar, porque às vezes ele pode voltar, como ele fez aqui, ó. Caiu até as 10 e voltou. Então daí se esperasse, ele vai descer mais aqui, ó, ia ficar no prejuízo porque ele acabou voltando bastante. Mas no 50 ele cai. Pode ver que aqui até ele subiu bastante. 10h50 ele caiu um pouco até as 11, mas mesmo assim caiu. Voltou lá, ó, e aqui despencou. Mas o único horário aqui que ele fez ao contrário foi quando ele no 11h50. Porque daí, se ele, por exemplo, desceu até 11h50, ele não vai seguir descendo. Porque o 50 seria um final ou um início. Se ele subiu com tudo até os 50, ele vai descer. Agora, se ele desceu até os 50, ele vai voltar nem que seja um pouco. Às vezes ele volta um pouco aqui, ó. Por exemplo, ele volta, sei lá, até o próximo horário, que seria as 12, ó. 50, 11h50, voltou até as 12. Daí, às vezes, depois ele cai de volta. Mas aqui seguiu subindo. E pode ver que aqui, ó, já não caiu mais, ó. Caiu até aqui, mas já estava num horário de compra. Porque ele iria cair novamente só depois dos 50. Então, ele pode subir lá em cima ou não. Às vezes ele só pode subir pouco, mas ele vai subir o máximo que der para poder cair no 50. Ó, daí caiu aqui, voltou. Só que daí aqui, ó, 3,50 ele começou a cair. O que ele fez aqui? Ele voltou lá em cima só para chegar lá em cima, ó, porque ele já iria cair aqui. Ele já iria continuar caindo aqui, ó, até as 14h20, é o padrão dele, por exemplo. Só que tem vezes que ele cai pouco mesmo. Porque daí, às vezes, quando ele está numa tendência de subida, ele vai cair pouco e depois vai subir mais. Mas de qualquer jeito ele vai cair naquele horário, no 50. Porque ontem ele pegou e voltou lá em cima. E geralmente quando ele acontece isso aqui de cair até os 6 e pouco, que foi até as 6h50 ontem,
Aí, mesmo assim, mesmo ele tendo caído tudo aquilo, ele ainda fez questão de pegar aí no 6,58 e cair até a 7. Mas daí já caiu pouco, que também já tinha caído tudo isso aqui. Mas mesmo assim, ele tem que cair até a 7. E para você ter certeza que ele vai subir, ele tem que cair até tal horário. Quando ele sobe até tal horário, ele vai descer. Mas isso não é em todos os horários. Porque pode ver que ali no meio-dia, ele pegou e subiu até meio-dia e não desceu. Mas tem um horário da noite aqui, que por exemplo, 22 horas, se ele pegar e subir até as 22, ele vai cair depois. Ele acaba caindo uns 40 minutos. Então você sempre tem que cuidar. No 50. No 50 ele pegou e caiu até tal horário. Aí você tem quase que certeza que ele vai voltar. Agora, se ele subiu até tal horário, ele vai descer. Mas não é em todos os horários. Então teria que anotar quais horários. Geralmente o que acontece é às 22 da noite. Tá, e daí quando ele cai aqui bastante, ele acaba voltando. Nem que seja um pouco. Nem que seja um pouco. Claro que ele voltou lá em cima. Mas mesmo assim ele voltou um tanto aqui. Depois caiu aqui. E voltou. E mesmo subindo lá em cima, ó, quando chegou 10,50 ele caiu. Caiu até as 11h10. Depois não voltou mais. Porque ele já tinha chegado lá em cima também. E aqui pode ver que aqui, ó. Queria mostrar aqui, ó. Ó, ele caiu até as 12 e voltou. Porque dele ele cai aqui e faz a compra. Nem que você não chegou lá em cima, mas deu uma boa subida. Ó. Se botasse aqui, ele dá o risco, daí fecha. E pode ver que aqui, ó, ele estava descendo e daí ele voltou lá em cima para cair nas 12h55. 12h54. Aí sim caiu até a 1. Porque dele cai, daí às vezes ele volta ou ele segue descendo. Pode ver que aqui ele desceu até as 13h20. Mas ele desceu aqui e depois ele vai voltar para cair no 50. Então quando ele riscou para cima assim, ó, espera ele dar uma parada e virar um pezinho assim no 50. Ele até tenta ir um pouquinho mais, ó, mas depois ele despenca com tudo. E cai mesmo. Porque é um horário de venda e não de compra. De compra é só quando é até ali. E outra moeda aqui que eu já abri. Todos os dias fiz isso. É a Libra. A Libra ela tem uma movimentação muito rápida. Ou não é rápida. Todos são rápidos, mas tem bastante pips. Ele é muito mais que o euro, por exemplo. Ele pode num dia movimentar mais de 100 pips. E o euro nem sempre, ele vai 50, 40, 50 pips no dia. Só que daí o que eu fiz com a Libra, todos os dias, lá de noite, eu vou botar uma pra cima e uma pra baixo. E vou marcar, por exemplo, 15 pips. Até dá pra botar mais, porque aqui desceu muito mais. Mas é que às vezes não vai tanto, como aqui não foi muito pra cima, porque dele desceu bastante. Mas a Libra vai lá embaixo e depois volta lá em cima e passa. Então essa divisão aqui da noite, ó, põe uma para baixo e outra para cima. E daí não precisa ficar cuidando que esquema de horário com ela aqui, por exemplo. Porque daí ela também cai nos horários. Mas pode ver que ela acabou caindo até as 10 e não voltou que nem o euro lá para cima. Porque o euro tem aquele esqueminha de voltar, sobe mais, desce. E daí fica aquele esqueminha. E daí a Libra, quando desce, desce. Depois quando voltar pra cima, volta com tudo. Pode ver que aqui quando ela voltou pra cima, não teve esqueminha de que nem o euro. Que pra voltar lá, ó, chegou a cair aqui até as 11h51. Depois aqui, caiu de novo, tudo isso esquema. A Libra não, a Libra faz as vendinhas, no mesmo horário também, ó. 35 desceu aqui. Mas vai meio que reto. Chegou até lá em cima. Então ela não tem aquele esqueminha do euro aqui de horário. Mas então ela pega e desce e depois sobe. Pronto. Então põe uma pra cima, outra pra baixo. E geralmente dá certo.
Teve só um dia que ela também não desceu. Então pode acontecer também. Mas é que o padrão dela é fazer isso, é pegar e descer e depois subir tudo de novo. Então eu vou mostrar só essas duas moedas que eu vou mostrar hoje para vocês. Também tem o AUD, tem o NZD, que o AUD trabalha assim meio com tendência, faz também as vendas, mas e o NZD já é mais tendência ainda. Quando ele começa a subir, ele faz as vendinhas curtas e não desce. Quando começa a cair, também é a mesma coisa. Então agora eu vou seguir no vídeo aqui para vocês. Tá, não, só explicar aqui. Você pode usar nas opções binárias lá que tem para você usar no robô. Não é robô, é manual. Aí você só vai colocar assim, por exemplo, selecionar tantos minutos. Se você quer colocar que vai descer em 5 minutos ou vai subir. Só que daí se você tiver num horário assim de queda, por exemplo aqui, abre lá uma operação 5h50 e marca 5 minutos. E ele vai cair, porque daí ele vai cair reto, ele não vai voltar, né? E daí você já vai lucrar também. E daí você pode operar em Forex, que daí você vai abrir aqui no MetaTrader, que esse programa aqui, ó, que você instala no seu computador, ou se não, num VPS. Só que para você colocar no seu computador, você tem que deixar ele ligado, porque se você marcar aqui para ele fechar com tantos pips e ele não tiver ligado, ele não fecha, porque ele não trabalha assim automático. O programa mesmo que faz aqui ele fechar, que daí eu vou mostrar aqui. Ó, tá vendo que tá marcado aqui com verdinho? Essa aqui foi um valor de pips que eu coloquei aqui para ele fechar nesse valor. Quando ele chegou ali, ele fechou. E os outros aqui eu até marquei, mas eu acabei fechando antes, porque daí não esperei ele chegar lá. Só que se meu computador tivesse desligado aqui, ó, ele ia passar por aqui, não ia fechar, porque daí ele trabalha aqui no momento que ele está se movimentando, ele chega ali e ele fecha. Então se você quiser, não quer deixar o seu computador ligado, tem que colocar num VPS, que daí o VPS fica ligado 24 horas por dia. Daí você pode marcar ali, abriu a operação, marcou tantos pips e ele passa, quando ele chegar naquele valor ali, ele vai fechar. Daí tem esse aqui, ó, que é o Auto Stop. Ele é um arquivo aqui, vamos dizer que é um robozinho, um script, que daí você vai colocar aqui no gráfico. Você tem que colocar aqui, por exemplo, ó, tá aqui, não tá o gráfico aqui. Vamos colocar exemplo aqui, vamos ver um que não esteja aqui. Esse aqui, vou pegar um lá embaixo. Tão toso aqui, esse aqui eu acho que não tá. Aí eu vou clicar aqui com o botãozinho do mouse, o outro botão, e vou colocar aqui, ó, janela do gráfico. Ele vai abrir aqui. Aqui eu posso clicar aqui, porque ele vai aparecer essa opção aqui. Para mim abrir aqui as ordens, daí eu não preciso, porque eu posso abrir aqui, ó, nova ordem. Ou deixando aqui no gráfico eu vou colocar um clique, que daí eu marco aqui tantos pips, tantos lotes no caso, né? E daí coloco aqui, comprar ou vender. Comprar é quando tu imagina que ele vai subir. E vender, sell, é quando ele vai descer. Aí esse auto stop aqui eu vou pegar aqui, ó, anexar ao gráfico, ou puxo ele e solto aqui. Ele já vai aparecer ali, ó. Aí aqui eu marco, ó, comum, eu tenho que colocar permitir negociação real. Tem que ir aqui em comum, já está configurado. Aqui você pode colocar marcar o auto stop, que daí ele vai marcar também aqui para fechar com stop loss. Ou senão você coloca em false aqui, ó. Clica aqui, ó. Dá 2 cliques. True é sim. False é não. Ou senão só o take profit,
que daí é o valor do lucro. Aí aqui, ó, é o take profit, é o tanto de pips. E o stop loss também é a mesma coisa. Se eu tiver em false aqui, eu posso deixar assim. Ou se eu botar, se tiver true aqui, eu posso botar 0 aqui também, porque daí ele não vai marcar nada. Aqui ele está marcando 50 pips. Daí, por exemplo, quando eu abrir a ordem e ele tiver ativado isso aqui, ele mesmo já marca os pips para fechar. Ele já faz a soma. Daí, só que 50 é bastante, então eu geralmente coloco 10 aqui. Ou 15 para a Libra, porque a Libra se movimenta mais. Até a Libra daria para colocar até mais. Porque aqui, por exemplo, aqui ele foi bem mais, ó, porque se ele estava 30, 36 e foi a 90, 77, ó, então ele foi quase 100 pips para baixo, ó. 30, 36, se fosse 30, 29, 36, ele foi uns 70 pips. 30 ali, 40, né? Foi 70 pips. Então ele foi mais, ó, podia ter colocado mais, mas ó que pra cima já foi menos. Menos não. Se eu botasse aqui, por exemplo, ó, porque a Libra anda pouco de noite, ó. Muito pouquinho. E as caidinhas também pequenas. Ele vai se movimentar mesmo depois das 2 da manhã, ou melhor, das 4. Aí a Libra não para mais. Aí é só andando, andando, andando. E a Libra vai. Daí eu posso até botar mais. Mas se é outras moedas, eu vou colocar menos aqui. Eu coloco 10, por exemplo. Depois eu posso editar também. E coloco aqui, ok. Ele tá salvo aqui. Só que daí eu tenho que clicar nessa coisinha aqui, ó. Ele vai, se ele tiver desmarcado aqui, eu tenho que botar negociação automatizada. Senão ele não vai funcionar. Aí o que acontece ali? Eu abri a ordem aqui, cliquei aqui, nova ordem. Eu só coloco aqui o valor que eu quero dar de entrada, coloco comprar ou vender. Agora não adianta eu botar porque ele está fechado o mercado, ele vai dizer que está fechado, quer ver? Ó, mercado fechado, aí ele não abre. Mas quando estiver funcionando, essas moedas aqui vão estar sempre se movimentando aqui os valores. E aqui também. Aí eu dou comprar, vender. Ele mesmo automaticamente já coloca aqui o take profit. Ou se não, eu posso eu mesmo colocar. Então eu vou colocar aqui. Daí eu coloco o valor que tá, ó. Sempre eu coloco aqui com lucro máximo, daí eu já clico aqui para cima ou para baixo, tanto faz. Aí ele já vai pegar o preço que tá. Ó. Aqui eu sempre vou contar aqui. Tá 75, 70. Se eu quero 10 pontos, eu vou botar 80. É só somar esse final aqui. Aqui não adianta somar, porque esse valor aqui dificilmente vai mudar assim. Ele, só se ele mudar 100 pips, aí ele vai para 76. Aí, claro, se ele tiver aqui, ó, ele tá 70. Aí eu quero botar 30. E ele ainda vai... Ó, não, tem que botar 29 para ele ficar 99. 75, 99. E tem mais uma casa decimal ali. Eu posso botar, porque ali vai sempre modificar um pouco, mas às vezes faz diferença. Mas diferença assim no gráfico se ele tiver naquele valor X. Mas se eu deixar 0, não muda nada. Não, é diferente aqui. O que importa mais são essas duas aqui, ó. Se eu botar aqui 90, já vai ser menos 9 pips. Então já tem diferença. Agora se eu quiser botar 40 pips, aí eu vou ter que botar 99, vai dar 100, né? Mas 100 não tem, então eu vou ter que botar 0, 0. E aqui baixar para 76. Porque daí eu tenho que somar, daí eu posso somar 100 daí. Daí já é uma soma diferente. Porque daí se passou daqui, por isso que o auto-stop é bom para quem não tem muito conhecimento. Já colocar, ele mesmo faz a soma. Por isso que você tem que estudar aqui para fazer o valor certo, né? Porque daí aqui, ó, foi o que eu expliquei ali. Tá 75, né? Agora eu vou ter que botar 76 aqui. Só que é um nojo esse Japão aqui, ó. Viu que eu coloquei ele 76 e ele não vai? Ó. Agora foi.
Então às vezes tem que pegar e apagar tudo e colocar, porque senão ele não vai, porque o Japão ele é diferente os valores, ele não é 1,30, 1,20 que nem os outros, olha. Ó, esse aqui tá 75, o NZD. Já o franco aqui tá 110. É o único que tem os valores diferentes. Já a Libra aqui já está 144, dependendo do valor da... E o Euro Japão tá 125. Então cada moeda assim. Então é assim que funciona. Aí o MetaTrader aqui. Então eu vou acabar fazendo esse vídeo aqui só falando desse assunto, porque depois eu faço outro vídeo falando do boot da binária. Então se você quiser ver outros vídeos, você entra no nosso canal. Porque daí eu quero falar sobre isso aqui só hoje. Quer dizer, nesse vídeo. Esse MetaTrader aqui, da onde você vai achar ele? Se você entrou numa corretora e fez o seu cadastro, aí ele lá já tem para baixar. Só que se você tem ele instalado aqui no seu computador, de uma corretora, às vezes não precisa instalar um novo. Porque daí você pode... Ó, eu tenho várias corretoras aqui, ó, no mesmo MetaTrader. Ó, a Gmarkets, e tenho essa aqui, Oni Financial. E tem essa outra aqui também, vamos ver. Coimex. Como é que eu consegui colocar várias aqui? Quando você instalar, se você baixou de alguma corretora, ele só vem com aquela corretora. Eu baixei da Gmarkets, vem com essa aqui padrão, porque eles já configuraram para vir aquele deles ali. Só que daí você pode não instalar outro, para ter vários no seu computador. Como é que você vai achar outra corretora? Você vai aqui, abrir conta. E aqui aparece, ó, a corretora que você tem. Como é que você vai selecionar outra que você... Quando você fez o cadastro lá, a corretora, eles já vão mandar assim esse endereço, ó, que seria Gmarkets, _live 01. E tem o demo também aqui. Aí você coloca aqui, pode colocar esse nome inteiro aqui, ou se não só o primeiro nome. E ele coloca em buscar. Vamos ver, vamos colocar essa outra aqui. Ela não está aparecendo aqui, mas... Vamos ver. Eu vou pegar outra aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma corretora bem famosa. A AFX, 3A. Ela é uma das melhores. Aí eu não tenho lá. Eu posso pegar aqui, copiar tudo isso aqui se eu tiver um nome. Ou senão eu posso copiar só esse início aqui, ó. Copiei aqui. Aí lá eu peguei, a corretora me mandou lá esse nomezinho aqui. Aí eu vou entrar aqui no meu MetaTrader. E vou colocar, tem que ser assim, ó, abrir conta. Se eu botar login, conta e negociação, ele vai aparecer aqui já. E se eu colar aqui, ele não vai. Porque eu tenho que achar o servidor. Eu vou abrir conta, coloco aqui e vou buscar. Ó, ele já apareceu aqui. E daí ele já aparece a demo e a conta real, ó. Tem uns que usam real, outras colocam live. E daí de tudo que é jeito. A maioria usa live, daí uns conta real. Quando tem demo aqui, ó, aí é demo. Uma conta de demonstração você pode abrir por aqui, não precisa entrar na corretora. Algumas corretoras até exigem que você abra por lá. Porque daí você pode abrir lá, ou pode abrir aqui no MetaTrader mesmo. Daí, claro que uma conta real não tem como abrir aqui, porque você tem que entrar lá na corretora e vamos ver só se vai dar certo aqui. Ó, uma nova conta real. Acho que vai abrir o site deles. Claro. Não, abriu aqui. Sei lá, eu nunca tentei abrir conta real por aqui. Geralmente abre pela corretora, mas aqui apareceu, ó, as opções aqui, ó. Só que, claro, uma conta real aqui, eu tenho que abrir aqui, depois tem que entrar lá para botar o dinheiro e tal, não vai adiantar de nada. Então é melhor abrir lá.
Mais uma conta demo aqui, eu posso abrir por aqui. Ou, ó, se eu tenho os dados lá que eu queria mostrar aqui, eles já me mandaram, viu que eu selecionei lá. Aí eu vou colar aqui o nome do usuário, senha, que eles me mandaram, e vou concluir. Ele já vai conectar aqui ou vai dar um erro se não tiver certo. Ou posso criar uma conta demo aqui, ó. Aí aqui eu coloco qualquer nome que eu quiser. O e-mail, tem que colocar um número de telefone. E aqui eu coloco o depósito, que seria o valor. E tem Forex aqui, tem outras coisas. Mas tudo geralmente é Forex. Aqui eu posso escolher o valor que eu quiser, eu coloco até manualmente. E aqui a alavancagem. Geralmente é essa aqui, 1 por 1. 1 por 1000 no caso. Porque daí dependendo aqui muda, mas você tem que estudar bem. Tem que colocar concordo aqui. Tá, eu vou continuar aqui. Ó. Aí ele vai aparecer o nome do usuário aqui e a senha. Que na verdade tá demorando, mas ele vai ter que terminar. Aí quando der concluído aqui, ó, concluir, ele vai criar uma conta de demonstração e daí eu posso já operar ali com ela. Essa aqui, a FX, é bem legal, porque ela tem o spread deles, tem que cuidar do spread que o mínimo que for, o valor mínimo que for, é melhor para abrir uma operação, porque daí quando você abre, o spread conta muito. Porque daí se ele tiver muito alto, ele vai abrir muito em cima ou muito embaixo, dependendo se você... Aí ele tem que andar bastante no gráfico para começar a lucrar. Claro que se é um momento de bastante movimentação, como aqui, exemplo, eu abri a Libra lá embaixo e o spread abriu aqui. Ah, mas ele andou tudo isso aqui, ó, e lucrar igual. Mas às vezes você quer abrir uma ordem rápida e ele acaba abrindo muito em cima e passa um pouquinho só, às vezes nem passa. Então tem que cuidar muito isso. E daí geralmente essas moedas principais valem... Olha, não terminou aqui, mas geralmente dá certo, que eu abri na outra lá. Geralmente o spread deles aqui é 3, 4, 5. Já é até 5 é bom. Mas pode ver que tem moedas aqui, ó, que já é alto. Aqui o valor. Daí essas aqui não vale muito a pena. As principais aqui, a Libra já é um pouquinho mais. A Libra sempre é um pouquinho mais. Mas aqui tá valendo 49 porque tá fechado o mercado, então ele tá sempre assim. Mas ó, a Libra aqui, o euro tá valendo 4 aqui, mas claro que quando ele fechou ele não mudou aqui, mas ele teria mudado. Mas tem corretoras aqui que é muito alto. Essa A aqui, ó. Claro, agora quando tá o mercado fechado, olha, passou para 144. Então ele fica muito alto. Então tem que cuidar também. E é um horário que fica alto, que é depois que fecha os Estados Unidos, que agora é sempre às 19. Que na sexta-feira ele fecha às 19 e daí o spread dele já fica alto aqui na hora. Só que quando ele abrir domingo, ele vai abrir às 19 horas também. O spread dele vai estar alto também. Tem que cuidar que não dá para abrir ordem nesse momento. Porque daí vai estar muito alto, vai abrir lá em cima. Então tem que começar depois das 20. Que daí ele normaliza e fica até às 19 do outro dia. Das 19 às 20 no horário de verão e das 20 às 21 no horário normal. E no horário de verão, das 20 às 21, é um horário que o spread está muito alto. Então é só olhar aqui. Se o spread não estiver aparecendo aqui, ó, ele não vai estar aparecendo aqui quando você instalar. Aí tem que clicar aqui, ó, colocar spread. Ele vai aparecer aqui, ó, os valores aqui. Então tem pares de moedas que sempre é alto. Então se você olhar aqui e for alto, pode até abrir. Mas é que tem pares aqui que não são os principais, eles sempre são altos. A Libra já é um pouco sempre alta. Mas tem o euro dólar é o mais baixo, a euro, NZD, a Audi, o euro franco já é um pouquinho mais alto. E o euro Japão aqui, ó, o dólar Japão também é dólar ien, no caso, né? Também é baixo. E o franco aqui é um pouquinho mais alto, mas não é muito. E esse aqui é baixo também. Só que as libras já é um pouco alto. E tem umas libras aqui, meu Deus. Só que eles se movimentam bastante. Então por isso que o spread deles é mais alto,
mas a movimentação deles quando abrir vai ser muito maior que um par de moeda comum. Por exemplo, o Euro NZD ele tem uma movimentação muito alta. E a Libra NZD então nem se fala. Nem se fala. Aquela assim anda 10 pips em segundos. Só que daí é quebradeira, porque daí se você colocar pro lado errado, ela vai ficar bem negativa. Então já expliquei MetaTrader. Corretoras aqui, eu uso essa AG Markets. É boa, só que eu nunca fiz saque ainda porque tem que deixar um ano. Isso que é o ruim, daí você tem que selecionar 3 meses, 6 meses ou um ano. Porque daí eles te dão bônus, e daí o bônus eles têm um prazo. Mas tem outras corretoras aqui que você já faz o saque. Claro que você tem que ter margem liberada, então se você tiver ordens abertas, daí é mais difícil fazer o saque, então é bom esperar fechar todas, aí pede um saque, porque daí ela está se movimentando as moedas, às vezes precisa de um saldo ali, da margem, né? Mas essa aqui, essa Coimex, eu fiz o saque e não é rápido assim, demorou 2, 3 dias, mas mandaram. Essas outras também. Só que essa aqui, esta aqui, não recomendo a ninguém. Instaforex. Essa AAFX é boa. IC Markets também é boa. E tem essa aqui, a AvaTrade, que estou usando também. Só que essa eu não botei saldo ainda. Mas o spread dela não é muito baixo. Eu não sei aqui, eu vou até botar um saldo para ver como é que funciona. Mas o spread dela aqui é 13, ó. Enquanto que a outra lá é 7 e a FX é 3. E a Coimex é 2. Chega momentos que chega a 2, então vale quase nada. Você abriu a ordem, ele já sai quase lucrando, se for para aquele lado certo. Então essa é uma vantagem até de ganhar mais. Porque essa aqui 13 é bastante, já seria muito mais, né? Mas só que a Instaforex aqui, ó, ela vale 3, que agora, claro, aqui tá valendo 60. Não, mas ela não se movimenta. Não, esse aqui é outra, ó. Porque daí você, quando cria lá, também não pode escolher casas decimais, 5 casas decimais. Eu tenho aqui, ó. Ó, aqui tá valendo 5, ela chega a valer 3. Só que a movimentação dela é muito pequena, não anda a moeda. Enquanto as outras estão se movimentando, subindo e descendo, ela fica, não é um valor exato. Então ela não se fica se movimentando e acaba lucrando quase nada. Aqui eu abri, ó, levou um seco para dar 1 centavo. Claro, eu abri com 1 centavo também. Mas é que em outras, qualquer movimentaçãozinha que dá assim já fica 15 centavos, 30 de lucro ou de prejuízo. E aqui ela custa. Então essa aqui eu não recomendo a ninguém. Mas as outras sim. As outras funcionam bem direitinho. Claro que daí tem muitas aqui que o pessoal reclama e não consegue sacar direito. Mas para sacar você primeiro tem que ter dinheiro. Se você ganhou bônus, o bônus é complicado, porque o bônus ele é para alavancar e não para você perder. E geralmente tem umas que dão bônus e você, quando chega ao valor de margem que vai pegar o bônus, elas fecham todas as operações negativas. E outras não, acaba até deixando você perder, mas aí você perdeu o bônus. E mesmo que quando ainda tem dinheiro sobrando, você não vai conseguir tirar, porque daí eles vão primeiro pegar o dinheiro do bônus e daí se sobrar, sobrou. E muitas têm regras também, porque você tem que operar, tem que deixar algumas operações mais tempo aberto, não pode estar abrindo toda hora. Abrindo toda hora sim, eu digo não fechando rápido, né? E daí tem que ter um máximo de... Então tem algumas regras, daí por isso que às vezes é bom ficar um pouco tempo assim, não deixar muito dinheiro e tentar sacar, depois coloca de volta. Aí você tem certeza. Mas tem muitas aqui que é bem fácil. E daí também os métodos de pagamento. Às vezes, por exemplo, se você tem umas que você botou pela Neteller,
tem que tirar pela Neteller. E outras você fez por depósito, tem que tirar por depósito. Mas as boas seriam por criptomoedas. Que daí se você coloca uma carteira ali, a carteira não tem nome, não tem nada, você coloca qualquer carteira e saca. Agora, às vezes, Neteller, você tem que ter o mesmo e-mail do cadastro, o mesmo nome do cadastro. Então, às vezes, você não consegue tirar numa conta diferente. Então, tem essas regras aí, tem que ver bem certinho. Essa Instant Forex dá para colocar por criptomoedas, pelo Bitcoin só. Só que tem esse probleminha que não se movimenta. A AvaTrade tem até boleto. Até eu vou deixar um linkzinho aqui para você fazer o cadastro nela. E tem até boleto. Só que o boleto, claro, você depositou pelo boleto, não pode sacar por boleto. Pode ser por transferência, mas transferência internacional. Tem Neteller. Daí você pode até sacar por outro método, mas você tem que deixar 3 meses lá para depois sacar. Só que ninguém vai botar assim, só se você é um perito e lucra bastante e já vai sacando. Mas se você é iniciante ou moderado, vai querer ganhar pouco, você vai botar lá e deixar algum tempo. Depois que tiver um saldo bom, daí você vai começar a sacar. E também não tudo, vai sacando pouco, seriam os lucros. Porque daí quem bota pouco, seriam essas as regras de algumas. Essa AFX eu não fiz cadastro ainda, só abri conta de demonstração. Mas eu até fiz o cadastro, mas eles pedem bastante documentos. Até declaração de renda, um monte de coisa assim. Então, não sei se eu vou conseguir fazer o cadastro nela lá. Tô na AvaTrade agora. Dessa CoinMex, que antes era FinPro, que daí vendeu para CoinMex. Daí, no caso, ela não dá para botar no Zulu. Porque daí eu tava colocando aqui no Zulu Trade. Só que também o Zulu Trade, você tem que pagar uma comissão. Além do spread, tem mais uma comissão. E 1 centavo já é 23 centavos que você tem que pagar. Já é bastante, então você não pode. Às vezes com 1 centavo dá para fechar com 23 centavos de lucro. Mas você não pode fechar com 23, porque daí você vai ficar no prejuízo, porque ele vai pegar a comissão deles. Então você tem que fechar pelo menos com mais de 23 centavos para você ter lucro. Daí se você fechar com 50, você tem 23 centavos de lucro. Então essa é a desvantagem de usar o Zulu Trade. E também tem ordens que se ficam abertas de um dia para o outro, quando passar ali das 19, ele tem uma taxa de rolagem, que seria permanência aqui na nossa linguagem. E lá para os gringos, eles dizem taxa de rolagem, que é aqui a permanência. Que daí ele fica aqui, ó, por exemplo. Aqui não tem nenhuma, porque daí eu fechei tudo. Mas aqui, que eu tenho abertas bastante, olha aqui a permanência dessa aqui, ó. A Libra então é muito, ou o euro, 1,55 de permanência, porque ele está aberto desde o dia 13/2, ó. Então, são 22, ó. São mais de 10 dias, 11 dias. E essa permanência aqui todo dia aumenta. Passou das 19, ela aumenta, vai dobrando. Não é dobrando, ela tem um valor que vai somando. Então, se você deixar aqui um ano, pode a moeda nem subir muito, só subir e descer, subir e descer, subir e descer. Mas a permanência vai aumentando. Aí, quando você pegar e fechar aqui com lucro, você tem que ter mais lucro do que essa permanência aqui, ó, para ter lucro. Se você fechar aqui com $1 de lucro aqui, ó, ainda vou ficar com 53 centavos de prejuízo. Então isso aqui que é ruim de deixar moedas. E só que essa permanência aqui, ó, não é para todas as ordens. Por exemplo, se você colocou compra, em algumas moedas ele tem permanência. Se colocou venda, ele não tem permanência positiva. É o contrário. Então se você tivesse colocado venda aqui do euro e ele ficasse aberto, ele não estaria, ele estaria 1,54 positivo. Mas claro que se está negativo aqui, vai fechar negativo, mas se ele tiver 1,54 aqui e 1,54 aqui, positivo aqui, você fecha aqui e ainda fecha com lucro. Mas sempre que a permanência positiva é menor que a negativa, senão não tem. Mas aqui vamos ver se tem alguma permanência positiva aqui.
tem essa aqui, ó, a Libra, que é venda, ó. Pode ver que está com 20 centavos de lucro, permanência, mas está 15,98 negativo. Essa aqui é uma conta de demonstração que eu tô testando aqui, daí eu deixei aberto. Mas esse aqui é o problema de não acertar o lado e deixar aberto. E olha aqui, 15 com 1 centavo, então dão 150 pontos. 150 pontos que ele está negativo. Então é bastante. A gente conta pips. E aqui o euro, olha que esse aqui está 2,71. E cada vez aumenta. Porque esse aqui foi comprar. E aqui está 2,74. Viu o valor que ele estava? 1,14,56 e agora ele está 1,13,29. Então isso aqui que é o ruim de deixar aberto. Então eu fazia isso. Eu acabei quase quebrando uma conta. Não quebrei porque sobrou 9,99. Só que eu tinha bastante. Tinha mais de $1.000. Porque eu deixava aberto. E daí esse aberto aqui, ele vai cada vez aumentando, ó, tá 127 negativo aqui, mas olha de lucro, tive 62. Então é pouco perto do que está negativo. E daí sempre quando eu pegava assim, o saldo ficava tanto aqui. Claro que aqui dá $10.000. É conta de demonstração. Mas mesmo assim, daí vai ficando aqui negativo. E chega uma hora que daí ele vai tirando todo o seu saldo, daí você tem que fechar tudo, senão ele vai quebrar. Ele pode que quebra mesmo, porque daí se ele tiver com menos margem aqui, ó, ele não fecha tudo, ele fecha a maioria das posições para sobrar um saldo, e vai deixando, chega uma hora que quebra tudo. Então esse que é o ruim de deixar aberto. Então por isso que o bom é acertar o lado e usar isso que eu expliquei aqui no início do vídeo. Pegar horários certos. Tá, vamos imaginar. Aqui. No 50 ele cai. É padrão dele? Sim. Ah, teve um dia que não caiu? Caiu pouco? Paciência. Mas a chance de dar certo é maior do que eu pegar e botar. Compra aqui quando ele riscou para cima. Ah, ele riscou. Ah, se eu tivesse colocado aqui embaixo, caiu aqui até as 13h15. Ah, vou botar para cima que ele vai subir. Tá, botei, ele riscou, fechei. Foi lá em cima, tá. Agora ele pegou aqui e riscou com tudo, eu tô esperando. Ah, eu vou esperar para ver se ele vai subir. Ah, ele riscou. Agora eu vou botar. Não, era o final, era para finalizar a compra e começar a venda. Então isso aqui não adianta, tem que estudar bastante para não pegar e fazer como muita gente faz. Risco. Eu estou esperando, será que ele vai subir? Será que ele vai descer? Eu vou esperar para ver se ele vai subir. Vou esperar para ver se vai descer. Ah, riscou. Agora é compra, horário de eu botar. Não. Posso até pegar aqui na corrida alguma coisa, porque às vezes quando ele risca com notícias, por exemplo, com notícias é bom botar, porque daí ele segue. Mas quando está em horários, às vezes ele risca e daí seria uma finalização. Mas claro que se eu botasse aqui no início, começou aqui, eu botasse aqui, daria tempo, porque ele não foi num risco só, ele foi indo. Daí começou a descer devagar aqui, daí dava tempo de fechar com lucro. Mas teria que ter colocado aqui depois que ele caiu. E não depois que ele chegou lá em cima, eu botei pra cima. Ah, ele subiu tudo aqui, agora vai cair um pouquinho aqui, que nem ele fez aqui, ó. Caiu um pouquinho aqui e voltou mais. Ah, vai cair um pouquinho e vai seguir. Não, tem que saber que o limite dele era 50. Ou 47, mas deu 50 aqui. Porque às vezes ele segue um pouquinho mais, mas no fim, depois o que desce mais desce mais aqui do que fosse botar, esperar chegar lá em cima. Mas é que tem que esperar às vezes no 50 e não botar no 35, 45, dependendo do momento. Então a chance de dar certo é maior, e do que depois deixar operações abertas,
e esperando ele lucrar, porque daí, e muitas vezes eu fazia, e outro erro também que muita gente faz, que eu fazia também, é pegar assim, botei aqui, né, riscou, fechei, deu um lucrinho de tanto, né, lucrinho até bom. Vou pegar e botar mais uma aqui, porque ele vai, se ele seguir descendo, eu lucro mais, né? Fecha essa aqui para garantir o meu lucro. Eu vou botar outra, porque ele vai seguir. E ele pega e volta tudo. E daí eu pego, vou deixar, porque de uma hora ele desce. Tá, ele desce, mas às vezes ele custa. Chega lá em cima e vai. Porque daí aqui, eu vou botar aqui uma hora, aqui, vamos ver. Pra ver onde que ele já foi. Olha, já chegou 10 de janeiro, ele chegou a 1,15,98. 15,59. Tá, quem tem ordem lá em cima e ele tá aqui embaixo, ó, como é aquele TPIPS, ele tá com ordem lá em cima. Vamos ver, 1,14,34. Nem é tanto lá em cima. Mas tem gente que tem operação lá em cima. Colocou lá em cima e deixou. Porque daí uma hora ele volta. Mas às vezes ele não volta tão cedo assim, ó. Porque ele é 15 de janeiro. 10 de janeiro. E eles estão assim, o euro tá assim, pode ver que ele desce lá, sobe lá, desce lá. Mas ele sempre chegava até tal valor aqui. E aqui ele passou. 15 de fevereiro ele foi 1,12,54. Tá, agora ele subiu 100 pips pra cima. Mas eu botei uma venda aqui embaixo, já está negativo. Botei compra aqui em cima, agora ele... não, ele está subindo, uma hora ele vai chegar lá. Mas ele pode despencar tudo de novo. E para dizer que isso pode acontecer, olha quanto que ele já foi. Aqui foi 1,17, 21 de setembro. E aqui ele chegou aí 1,25. 1,25 foi o máximo que ele foi. Mas isso foi em 14 de fevereiro de 2018. Então faz um ano. Então eu tenho uma ordem lá em cima. Não, uma hora ele vai lá. Não foi. Um ano inteiro e não foi. Deixei aberto, comprado, né? Olha o tanto de permanência durante o ano. Já quebrou tudo. Além de estar 1,25 menos 1,12. Então é 25 menos 12. Então nós temos 15, né? 13, ó. 13. Não, são 1.300. 1.300 pips. Negativo. Porque cada são 100. Então são 13.300. Então imagina 1.300 pips negativo e de permanência. Permanência é tipo num aluguel. Tá aberto ali, tem que pagar todo dia um valor. Se fosse venda, não, estaria aumentando. Mas sempre que o positivo é menos que o negativo. Então, isso pode ter certeza. Então, o melhor que tem que fazer é acertar o lado. Não deu, fecha. Eu não fechava, eu deixava e fui quebrando. Agora não, agora eu estou fazendo assim. Eu estou fechando negativo, olha aqui. Nos últimos 3 dias, 4,28 de lucro. 170. É lucro? Então, se eu deixasse aberto, eu poderia ter 4,28 de lucro, mas está aqui 5, 6, até 10 negativo. Aí eu, vou esperar uma hora, eu volto. Mas vai saindo, vai ficando, porque às vezes fica 20, 30. Daí eu tenho que fechar e vai todo o saldo. Então aqui, botando aqui em lucro, aqui, clicando ali, ele fica o negativo em cima. Se eu botar aqui, fica positivo. Aqui eu fechei com 3,98. Claro que daí teve momentos aqui que eu fechei e ele voltou. Esse aqui principalmente, ele pegou e foi numa hora de caída desse horário aqui, ó. Porque eu peguei, botei pra cima. Achei que ele não ia cair, porque quando ele cai, ele volta, né?
Porque, tá, depois que aconteceu é fácil. Mas no momento que ele tá andando ali, ele tá descendo, aí ele pega e volta. Às vezes imagina, agora ele não vai descer mais, eu vou fechar negativo. Se eu tenho uma venda, eu vou fechar e vou voltar pra cima, porque ele vai subir. Foi o que eu fiz. E daí ele pegou e desceu nesse horário aqui. E depois de ontem, depois acabou voltando e passando. Daí aqui ele voltou lá, ó, e passou. Era aqui em cima, mas foi num pouquinho lá, passou um pouquinho, mas passou. Acabei fechando negativo. Só que daí eu fechei negativo lá. Ah, não foi, né? Quando chegou lá embaixo, eu vi que parou, porque daí ele chega uma hora ele para. Não vai seguir descendo infinitamente. Vou botar pra cima agora. Pelo menos pra tentar recuperar o perdido. Ou poderia colocar com o dobro do valor que eu botei. Mas é que se não vai, eu já perco mais um pouco. Então às vezes eu marquei 10 pontos aqui. Esse foi muito mais. Mas deu os 10 aqui. Deu 2 pila, nem recuperei. Mas daí fui tentando em outros horários. Porque daí, vou tentar outro horário aqui de queda, de compra. Pra tentar recuperar no dia. Porque o dia aqui tem várias horas. Só que daí, muitas vezes acontecia de eu pegar e lucrar. Fiz 15 no dia. Fiz até 100. Mas vou continuar até o final. Aí eu fui perdendo daqui, perde dali, bota aqui, bota ali. E chega no final do dia, perdi tudo e ainda fiquei no prejuízo. Depois de estar com o dinheiro prontinho. Então o que eu tô fazendo? Eu fiz o lucro, parei. Perdi. No caso fechei negativo. Eu vou continuar até tentar recuperar no dia. Aí recuperei, parei. Então isso aí que tem que pensar. Quando já tá com o lucro pronto, parou. Aí começa tudo de novo lá na noite. Porque daí já começa a noite, porque a noite já é de subida. Aí coloco lá e tal, subiu, bonitinho. Fechei. Depois eu vou tentar outros horários pra... Só que eu queria fazer assim. De pegar tal horário é certo que sobe. Vou botar a compra. Botei 1 centavo, deu $1 de lucro. Vou aumentando o saldo. O saldo tá maior, vou botar com 2 centavos. Depois eu vou botar com 3, vou aumentando até chegar com $1, exemplo. Porque $1, o ganho é rápido no momento que ele se movimenta. Então, um pip vale $10 de lucro. Então, se eu colocar, por exemplo, de 10 pontos, eu vou ganhar $100. De 10 pips, vou ganhar $100. Então, já eu poderia ganhar numa ordem só. Ganhei 100, pronto. E depois todo dia eu vou aumentando. Mas é que é aquela coisa, fico com medo que ele não vá. E daí acabou fechando rápido. E daí vou tentando outros horários pra acumular um lucrinho melhor no dia. Mas hoje eu tava pensando, não. Porque daí nesse horário aqui, o melhor horário seria esse aqui das 5h50. Porque eu estudei, eu olhei todos os dias. O que pode acontecer? Ele cair e voltar. E não cair que nem ele caiu aqui de volta, né? Voltava e você mandar que nem ontem. Ontem ele caiu. Caiu muito mais. E depois voltou e já mandou pra cima. Aqui ele fez isso. Caiu e voltou. Mas custou um tempo, né? E aqui caiu bastante. E também tem um outro esquema aqui também de horário. Seriam, por exemplo... Não é certo. Mas, por exemplo aqui. Caiu aqui até as 11. Ou até as 10 aqui, ó. Agora é 10. Horário normal. Porque daí 10h30 abre a bolsa de Nova York. Então daí você pega aqui. E seria o que meio que uma divisão. Caiu até as 10. Ou até as 10h30. Depois ele volta e vai subir o máximo que puder. Subiu até as 10, que nem ontem. Depois ele não passa. Não segue, ó, aqui, ó. Foi até as 10h50 lá, porque daí ele foi aqui. Porque que ele riscou, porque deu uma notícia. Mas aqui, nos horários, não teve notícia nenhuma. Ele pegou e caiu porque tinha que cair.
E quando é o horário de venda, ele vai cair. Quando é o horário de compra, ele vai subir. Só que em alguns momentos, em alguns dias, ele sobe mais naquele horário. Ou desce mais no horário de venda, ou sobe mais no horário de compra. Mas é que é um horário de compra. E se terminou o horário, não adianta botar. E daí o que acontece? Por isso que ela desce mais às vezes e sobe mais, porque daí naquele momento estão comprando bastante ou estão vendendo bastante. E geralmente quando sobe bastante, tem outra coisa. Subiu lá em cima, subiu daqui até aqui. Por que ele vai continuar subindo? Não é certo que vai descer tudo, mas ontem desceu tudinho. Pode ver aqui, ó. Foi lá em cima. Só que ontem o que ele fez, ó? Subiu aqui, início da noite. Desceu. Subiu, desceu. E foi indo o tempo todo, ó. Virou um sobe e desce. Mas claro que sempre descendo tudo. Que desceu um pouquinho mais. Mas quando sobe bastante, é isso que pode acontecer. Dele pegar e descer nem que seja um pouco. Aqui, por exemplo, ele poderia ter descido até aqui, ó, e não ter descido mais. Mas ele subiu lá em cima. E geralmente quando dá notícia assim, ó, às vezes segue. Mas, e também tem um esquema assim, ó, porque daí foi que eu achei ontem, que ele iria voltar para cima. Quando dá uma notícia e ele risca bastante, quase que padrão ele pegar e descer todo aquele risco que deu. Todo o risco ele pega e desce e depois sobe. Mas isso seria se desse um risco daqui de baixo até lá em cima, ele desceria tudo, que ele já fez no outro dia isso. Daí, pode botar a venda porque ele vai descer tudo. Ele nunca vai seguir infinitamente. Tem aquela notícia do Pai Hawk, que se movimenta bastante, só que ele faz a mesma coisa. Ele pega, faz a queda, faz a compra e vai até as 10h50 subindo e sobe bastante. E depois às 10h50 ele cai até as 11h. E às vezes cai até mais, seguindo depois das 11h até as 11h20, 11h30. E acaba às vezes descendo tudo. É isso aí que ele faz. É a compra, ele vai subir. É a venda, ele vai descer. E pronto, não tem erro. Então é só estudar horários ou comportamentos para não ficar assim, tal horário ele vai descer, então eu vou botar naquele horário. Ele sobe à noite, vou botar. Desceu aqui, não tem importância, eu sei que ele vai subir. Ele vai descer aqui, mas ele não vai descer tudo. Depois ele vai pegar e vai subir, tal horário lá, quando chegar de madrugada ele vai subir bastante. Ele vai até as 5h30, 5h50 e pronto. Aí ele pode descer aqui um pouquinho e depois subir. Aí ele pode descer tudo aqui e não voltar lá e seguir descendo. Aí eu tinha um lucro aqui, não fechei, porque eu queria ganhar mais, eu queria que chegasse aqui em cima no outro dia. E ele não foi. Mas eu sei que aqui ele vai subir. Então eu vou pegar e abrir e vou deixar lá, porque eu sei que ele vai subir. Tem dias que não subiram. Poucos dias, mas aconteceu. Eu estudei, eu fiz aqui vou estudar uns 2 meses para ver. Aí eu anotei tudo aqui. Aqui eu já anotei de tudo que foi possível, aqui tudo que é horário e tal. Fiz horário e tal aqui, ó. Mas depois chega na prática muda tudo. Mas daí eu anotei aqui, olhei todos os dias, ó, caídas da madrugada. Ó, da meia-noite até as 4 da manhã, que é o 11 pips. Depois subiu. Aqui eu tava anotando as caídas. Teve dias que não aconteceu. Daí aqui eu coloquei subidas, não, aqui coloquei tudo descidas. Ó, anotei aqui. Não, subidas aqui. E daí, não, subiu, desceu e tal. Teve dias que não subiu, mas foram poucos, assim, eu acho que 3 ou 4 durante meses, por exemplo, durante um mês. Não foi 2, 3 dias, não foi. Naquele momento não foi, daí o que eu vou fazer? Vou deixar aberto? Não, posso fechar negativo. Mas os outros dias que foram, o lucro seria maior.
Porque daí se eu fechei 2, 3 dias negativo, depois foi maior. E o euro tem esse padrãozinho dele pegar aqui e cair. Às vezes não vai muito, ele pega e cai. Às vezes cai até mais, depois pega e volta. E vai lá em cima. Só que muitas vezes ele aconteceu de pegar e ir lá em cima, dar aquele risco para cima, que nem aqui. E depois se atraca a descer e desce num risco. Aquilo que subiu bem devagarinho, subindo, subindo, subindo. Porque é um horário de venda. Então é de venda, ele vai cair. E às vezes cai riscando com tudo. Só que daí você poderia pegar, botar aqui. Ah, sobe de noite, eu vou botar pra cima. Tá, fechei lá. Ah, 5,50 ele desce, vou botar pra baixo, porque eu sei que ele vai descer. Vou marcar aqui tantos pips, 10 pips. E vou dormir. Quando eu voltar aqui, tenho fé que ele vai fechar com lucro. Ele não vai voltar. Ele não vai descer um pouquinho aqui e já vai voltar. Porque daí se ele descer um pouco aqui até as 6, acabou descendo até as 7. E pode ver que ele voltou aqui, mas ele voltou pouco. E daí ele voltou até as 8. Ou 7,56. Não. Voltou até as 8. Porque daí tem esse aqui também que você pode cuidar, por exemplo. E às vezes ele não cai no 50, mas ele subiu até as 8. Aí é venda. Subiu até as 8, venda. Pode ver que ontem ele fez isso. Mas ele seguiu subindo depois. Mas mesmo assim ele desceu. Ó, subiu até as 8. Desceu até as 8h40. Tá, depois subiu muito mais. Mas eu ia saber que ia subir. Porque hoje ele não subiu. Ele desceu até as 8. Subiu até as 8. E desceu aqui e não subiu de volta. Mas eu sei que ele subiu até as 8, ele vai descer. Ele não vai seguir. Terminou o horário aqui. Subiu e terminou. E também eu tava vendo um negócio que, por exemplo, se eu botar as 10, que antes era as 11, pra baixo ele sempre vai descer. Mas claro, se eu botasse as 10 aqui embaixo, ele já tinha descido. Então ele não vai seguir descendo. Então eu tenho que desceu até as 10 riscando. Ah, não vou botar porque já desceu. Agora se ele tiver subido até as 10, posso botar a venda. Porque daí eu sei que ele vai descer, nem que seja até as 10h20. Nem que seja uns 20 minutos ele vai descer. Ó, às vezes desce até as 10h30. E depois sim sobe muito mais. E também das 22 eu tava cuidando aqui, que é um horário de queda. O Audi, o melhor é o Audi. O Audi e o NZD eles acabam descendo bastante na hora das 22. E tem uma coisa também do Audi quando dá notícia dele. Ele risca com tudo. Ele dá um risco instantaneamente. Depois acaba descendo tudo. Aqui, claro, que ele subiu com tudo. Hoje, sexta-feira. O Audi é bem legal. Até melhor que o NZD. Ó, aqui ele deu um risco. Mas isso aqui foi do nada. Isso aqui não tinha, sabia que ele ia subir. Não tinha certeza. E daí desceu tudo. Tudo não, mas desceu bastante. Mas aqui, por exemplo. E o Audi, ele tem um padrão de subir e acaba subindo mais que o euro. O euro trabalha muito mais de madrugada e não início da noite. E o NZD e o Audi é mais início da noite. Já começou a noite e já estão correndo. Ó, por exemplo aqui, ó. Caiu até as 19, ó. As 20 no caso. Nem chegou até as 20. Mas às vezes ele cai até as 20 ou as 20h10, alguma coisa. Depois ele sobe. Mas ele não... Ó, subiu até as 21. Mas às vezes geralmente ele sobe até as 20h54. Porque no caso ele foi a 54 e desceu até as 21. Depois ele deu mais um risco para cima. Mas viu que ele chegou lá e já era, ó, só para dar uma finalização. Aí já começou a descer. Porque daí, mas eu quero mostrar das 22 aqui. Pode ver que ele foi até as 21, ficou só sobe e desce aqui. Não daria uma venda boa. Mas aqui, ó, cuida até as 22.
Se ele subiu até as 22, ó, tem que sempre cuidar no 50. 4, 50. Desceu até as 22, aí é arriscado botar. Só que daí às vezes ele pode pegar no 54 e descer bastante. Mas daí ele não sabe. Então, de qualquer jeito ele vai descer, então. Vamos imaginar assim. Se botar no 54, ele vai descer. Porque se ele descer até as 11, 22, ele vai descer bastante, não vai descer pouco. Se ele subir até as 22, ele não vai subir muito, porque daí ele vai descer. Aí ele pega e desce. Só que também ele não vai descer infinitamente. Então, ó, ele desceu até as 22h40. Mas ele vai descendo e quando vê estica. E ontem, foi uma loucura. Aqui. Tá, aqui ele caiu depois, ó, mas aqui não tinha certeza, era 2,25. Como é que eu tenho certeza que as 2,25 ele ia cair com tudo? Mas aqui ele deu a notícia. Ele ia descendo. Mas ele subiu até as 21. Mas aqui, ó, pode ver que foi pouco. Mas ele subiu. Porque é um horário de compra. Das 20 até as 21. Ou até as 20h54, uma coisa assim. Aí que ele vinha descendo, daí quando chegou às 21h30, que daí deu uma notícia aqui dele, ele riscou com tudo. Porque daí quando dá notícia, ele vai. Só que daí é arriscado eu pegar e botar aqui, porque ele pode até subir um pouquinho mais, como subiu aqui, ó, mas depois ele cai. Quando der 21h40, tem que esperar até os 40. Daí os 40 ele vai cair, não passa mais que 40, 37, 40, por aí. Caiu até as 22. Mas pode ver que ele não caiu até as 22, ele caiu até as 21h58. E quando subiu até as 22. Aí sim. Aí eu tenho certeza que ele vai descer. Se ele riscasse até as 22, aí eu já não teria certeza, porque daí ele desceu até as 22. Mas daí ele pegou e subiu até as 22. Nem um pouquinho, só para marcar que subiu até ali. Aí ele vai descendo. E ó, desceu tudo e um pouco mais ainda. Mas foi até as 22h30, 22h40. Porque daí quando ele riscou aqui, ele subiu um pouquinho, finalizou no 40. Então eu sei que no 40 aqui, ó, acabou. Mas se eu olhar lá em cima, 21h40 começou a cair. Deu uma hora inteira de venda. Lá. E desceu tudo. Então quando ele dá notícia, o bom é pegar, não na hora. Deixa ele andar mais um pouquinho, até os 40. Bota pra baixo que ele vai descer. E às vezes desce tudo, como desceu aqui. Nem sempre desce tudo, mas geralmente ele desce quase que tudo. Mas desceu até os 40. Depois foi subindo e caiu, mas aqui eu já não tenho certeza. Então esses horários aqui eu tenho certeza que se ele riscou pra cima, ele não vai seguir e vai descer. Teve momentos que ele seguiu, mas mesmo assim ele seguiu pouco. Depois chegou lá um horário e ele caiu. E tem outro Audi NZD que é um que sempre vai junto com o risco. E mesmo que ele não caia na hora, ele faz questão de cair tudo depois. Então é a mesma coisa quando ele desce. Ele acaba voltando lá em cima aonde caiu. Só que às vezes ele demora um tempo, não é na hora. Então eu acho que era isso que eu queria dar aula para vocês. É uma aula explicando aqui todos os meus conhecimentos aqui, que fazem 3 anos que eu estou em Forex. E daí eu acabei perdendo, e daí eu acabei estudando horários, porque não adianta tu pegar e imaginar. Ah, eu vou botar para cima, e daí se der certo eu lucrei. Se não der certo, fechei negativo. Porque daí eu vou colocando em horários assim, a vantagem de dar certo, pode dar certo, seria eu colocar em horários que é assim que funciona. Se é venda, se compra, é compra. E não eu vou imaginar que ele vai descer. Ele desceu até aqui. Agora, ele desceu até aqui, ele vai continuar descendo. E eu vou botar aqui porque ele vai continuar descendo. Mas eu esperei ele descer até aqui embaixo. Mas ele subiu aqui e depois caiu. Mas nem sempre assim.
que hoje ele pegou e caiu aqui até as 22 e voltou, e voltou, e voltou, e se mandou para cima e não caiu mais, e voltou lá em cima e se mandou. E tem outro horário aqui também que é meio que padrão deles. Por exemplo, mesmo que ele tenha subido bastante no dia, subiu, que nem ele fez ontem. Ontem ele já não caiu ali. Acho que foi aqui. Ó. Ele pegou. Caiu aqui. Ele subiu até as 14h35. Bastante. Subiu. Depois ele vai descer. E geralmente até as 19 aqui. Mas só que aqui ele já desceu bastante, ó, já podia botar lá em cima. Depois ele voltou à noite, ó, acabou voltando lá. Depois, e se ele pegar e subir até, por exemplo, até meia-noite, ele vai descer de novo. Até as 4. Aí voltou lá em cima. Aqui ele não caiu no 50. Aqui ele foi até as 6h23. Mas depois ele caiu. Então a gente tem que olhar assim. Tá, não caiu ali, mas depois ele caiu. Então ele caiu. De qualquer jeito ele caiu. Então é só olhar todas as estatísticas e ver se todos os dias, tal horário, ele caiu. Se ele não caiu naquele horáriozinho ali, ele passou um pouquinho mais e mais depois caiu. Então assim que funciona. Esse é o padrãozinho dele. Subiu lá, daí final do dia acontece isso. Que nem ele fez hoje. Geralmente que ele sobe, quando ele está subindo, ele não vai mais que aqui, ó, 15h36. Ó, mas, por exemplo, botei 14h50 aqui, ó. Ele não vai arriscar. Pode ver que ele subiu ali, pá, deu mais leve subidinho, leve. Depois desceu. Então eu já posso ter colocado nos 14,50 aqui para baixo e esperar, porque daí, claro, ele não vai descer no risco. Então ele vai desceu aqui, pode ver que voltou aqui, sem voltar um pouquinho, mas no final das contas ele desceu. E geralmente ele desce até o final do dia, até as 18, 19. Só que depois é arriscado, então seria bom fechar sempre antes do horário. E tem, por exemplo, o horário das 18. Se ele não desceu tudo isso aqui, vou imaginar que não desceu, daí tem que cuidar. Se ele subiu até as 18, ele vai descer até as 19. Só que daí é bom fechar sempre antes das 19, porque daí quando chegar às 19 ele vai mudar o preço e acaba às vezes fechando, ficando até com prejuízo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar os linkzinhos aqui das corretoras para você fazer o cadastro. Eu não vou explicar aqui, posso até continuar esses vídeos aqui se tiver. O pessoal coloca nos comentários aí se quiserem mais explicações aqui, como criar contas nas corretoras. Eu vou fazer mais vídeos do Zulu Trade, mas eu vou deixar uns linkzinhos das corretoras aí se você quiser fazer o cadastro. Se inscreva no nosso canal, vou deixar também os linkzinhos da corretora Binary.com para você fazer o cadastro. E também vou mostrar aqui, só rapidinho mais uma coisa, os ganhos aqui da Binary.com nos nossos referidos. Olha aqui, no começo iniciou bem, depois teve umas derrotas, mas aqui tivemos um dia bem legal, 693 de lucro aqui, daí engatou 47 e estamos com 198. Dá um medinho aqui porque daí engata vários dias com prejuízo e depois ele acaba dando esses lucrinhos bons, ó, 418 aqui, 693. Então eu estava cuidando disso aqui. Pode ver que quando tem prejuízo nunca é tão alto, não é maior que os lucros, por claro que sempre fica no lucro. Então claro, aqui teve 323, mas aqui já teve 600, então já teve o dobro. Então sempre tem mais lucro do que prejuízo. O que acontece aqui com os prejuízos? Pessoas que não têm muita experiência, ou que o robô às vezes ele dá muitos losses e acaba perdendo.
mas só que não pode deixar quebrar a banca, por isso tem que colocar o stop loss. Então acontece isso, o robô às vezes ele engata uns quantos loss um atrás do outro e acaba perdendo. E tem um auto trade aqui também. Esse aqui está um pouquinho menos, ó, 80. Porque claro, esse aqui paga uma comissão pequena, ele paga 0,5%. Mas o lucro das pessoas que estão aqui, os nossos referidos clientes, esses aqui, ó, 3.900 de lucro. Quase 4.000. Isso aqui de lucro que ele teve, ó. E daí tem que vir diminuindo. E só tem 9 aqui, então eu acho que é top 9. É, top clientes. Vamos ver se ele coloca mais. Poderia colocar mais aqui, né? Esses são os top. Então dá pra ver que eles ganham. Mas a minha comissão é bem pequena. Então já ganharam 8.000, né? É, 8.000. Se eu ganho 0,5%, vamos botar 8.000. Vezes 0,5%. Não, eles ganham 16.000. Eles ganham 16.000 de lucro só o pessoal que tá que fizeram entrar através do nosso linkzinho de referência. Então aqui, por exemplo, temos 111 contas reais e 190 virtuais. Claro que virtuais eu não ganho nada. A pessoa detesta, ninguém ganha nada. Mas temos 111. Então eu já ganhei 16.000. Muito mais que aqui na Binary. Porque aqui, ó, o lucro total foi de 991. Mas a comissão deles é maior. Então eu ganhei 198. Acho que é 10%. Vamos ver, 991 vezes 10%. Não, é 20%. Ó. Vezes 2, 99 vezes 2. É, não precisa nem fazer conta. 198, ó. Então é 20% que ele paga. Ó. Então é muito mais que o outro. Só que aqui ganhar 991. E aqui tem quantos? Ó? 168 clientes. Aqui nós temos 111. Então olha a diferença aqui. Ganharam 16.000 reais. 16. Aqui 999. 91. Então são 16 vezes a mais de lucros pessoas que entraram aqui através do nosso linkzinho nesse Binary Boot. Então olha aqui como estão lucrando esse pessoal. Como lucra bastante isso aqui. Que o Auto Trade é o Auto Boot, que daí estão todos configurados. Então você acompanha no nosso canal aqui, que eu vou fazer um vídeo, mais um vídeo aqui, já tenho vários, mas eu vou fazer mais um aqui mostrando para você como operar aqui no Auto Boot, para você também entrar nessa lista aqui, ó. Então, esses tops aqui, ó, para você também chegar a lucrar tudo isso aqui. Esses aqui são novos clientes que entraram, ó. E abaixo de 50 dólares, aqui 36, ó. Teve só uma aqui que deu 36. E aqui os que lucraram mais de 50, ó. Esses aqui são novos, ó. Entraram esse mês. Sempre tem os novos aqui. Ó, 47, 474. Só que aqui também ele paga pouco. Ele paga $1 se alguém ganhar mais de 50. Quer dizer, paga 50 centavos. Aqui, ó, 50 centavos se der 10 clientes. Então aqui ficou ruim, porque daí entrou 30 e eu ganhei só 4, ó. Só de 4. Que na verdade eu ganhei de, sei lá, 6, 8. Que ganhou 50 centavos só. Mas é que eu ganho aqui. Só que se ele pagasse um pouquinho mais, né? Mais é 0,5%. Bem pouquinho. Então teria que aumentar. Então de 16.000 eu ganhei 80 dólares. Acho que era isso. Então agora não tem mais o que falar. Só você acompanha o nosso canal aí. Novos vídeos. Como operar aqui no Auto Boot. E também como operar no Boot da Binary. E também temos aqui vídeos de Forex que eu expliquei hoje para vocês aqui. Esse vídeo foi bem detalhado. Se alguém tiver dúvidas aí, coloca nos comentários que a gente vai fazer novos vídeos. E também do Zulu Trade, que é uma rede social, mas você precisa seguir
pessoas que tenham lucros bons e não pessoas que tem um aqui que tá bem legal, o MITS. Acho que vou mostrar aqui pra vocês. Porque aquele T-Pips estava em primeiro lugar, ganhava seguidores, horrores. Mas o que aconteceu aquilo lá com ele. Esse aqui, o Mix, e ainda ele é o 111. Olha aqui, 7.000 pips de lucro. Tudo fechado, ó, 0 pips aberto. E olhando aqui no 100, ó. E bastante, olha aqui, ó. Vender Libra hoje, ó. 43 pips, 14 e 4 aqui, que ele já fechou um pouco. Comprar, ele bota Libra. Ó, em 100 aqui. Aqui tá nos 30. Ah, não, aqui só tem, bota ali 30. Tem que ir aqui. Olha, tá 160 mil. Vamos ver se tem alguém que perdeu lá. Só ir no final. Aqui perderam 2.000, ó. Esse aqui é um... Mas mesmo assim ele tem 147 pips, ó. Aqui, ó. Tem umas que ele fechou negativo aqui, mas... Aqui. Mas é 9, 1, 9, ó. Mas a maioria... Lucro entre 100 aqui, ó. Teve pouquinhas. E isso aqui desde o dia... Desde o 12, ó. Então ele faz 2 meses. E esse aqui seria o top mesmo. Aquele T-Pips já... Tava fazendo bem, mas já errou. E não fecha negativo. Esse aqui fechou. Quando não deu, não deu. Então esse aqui seria bom seguir ele. Mas ele tem poucos seguidores, ó. Tem 1.000. O outro tava com 5.000, 6.000. E já perderam tudo. Quase tudo. Então acho que era isso. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Nosso canal está crescendo. Vou ter que mostrar aqui só o nosso... Rapidinho, agora sim é final. Já estamos com 658 inscritos. Precisamos de 1.000 necessários para análise, para ser monetizado. 1.614 horas, ó. Precisamos de 4.000. Isso aqui vai demorar um pouco, porque daí mesmo que esteja com 1.000 aqui, mas quando estiver aumentando aqui, a gente bota vídeos novos. E vai chegar aos 4.000 aqui. Podemos ser monetizados no nosso canal também. Nosso canal tava grande, 1.800 inscritos, mas o YouTube suspendeu e daí tivemos que criar outro. Mas esse aqui está crescendo também. E entrando inscritos assim todos os dias, entrando bastante. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais.